Olá, eu sou a professora Isabel Castanha Gil, sou professora de Geografia no Centro Universitário de Adamantina e vou socializar com vocês a nossa experiência com o Jatobá. Antes, eu quero agradecer essa oportunidade dada pela comissão organizadora desse evento e, ao mesmo tempo, parabenizá-la por esse trabalho tão bacana, tão profissional, para que todos possam desfrutar de temáticas tão interessantes. E agora eu vou colocar aqui os slides para a gente poder, então, conhecer um pouquinho dessa experiência. Muito bem, Jatobá e desenvolvimento regional. Ressignificando percepções, espaços, relações no espigão divisor Peixe-Aguapeí. Primeiro, falar um pouquinho do onde é que nós estamos. Nós estamos aqui no extremo oeste do estado de São Paulo, a cerca de 550 a 700 quilômetros distantes da capital, entre os rios Aguapeí e Peixe e o Rio Paraná. Portanto, estamos no extremo oeste do estado de São Paulo. E o que é o jatobá? É uma grande árvore encontrada desde o México até o sul do Brasil, com vários tipos de espécies, várias variedades. Uma árvore que chega a mais de 20 metros de altura, uma copa densa, um tronco quase cilíndrico, e que ocorre principalmente em florestas primárias de terra firme e várzea alta. Lembrando que aqui no extremo oeste paulista, nós estamos, o nosso bioma original era a Mata Atlântica, bastante vulnerabilizado, fragilizado, cerca de 2% da cobertura vegetal original nós temos hoje. O uso do jatobá é bastante intenso. O fruto, a casca, a seiva, a resina, as folhas, a madeira, mas nós vamos centrar mais no fruto, que é o que nós estamos explorando mais. Se trata de um fruto bastante rico em propriedades nutricionais. Proteína, gorduras totais, fibras alimentares, magnésio, manganês, cálcio, bastante rico esse fruto. Não é o mais apreciado, não é o fruto mais amado. Porém, o nosso trabalho, a gente começa a transformar um fruto não mais amado num fruto que produz alimentos extraordinários. Para nós é uma novidade, né? Aqui no extremo oeste paulista é uma novidade. Porém, o jatobá é de uso muito antigo pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais. Aqui no oeste paulista, nós não temos esse hábito na nossa culinária, então, praticamente toda essa produção é perdida. Uma árvore adulta, ela produz mais de 200 quilos em cada safra, e se aproveita 2, 3 e só. Então, isso tudo é muito pouco aproveitado e agora a gente começa com esse trabalho num aproveitamento bastante interessante. Nós, então, desenvolvemos o trabalho em duas dimensões, a chamada dimensão low-tech e a high-tech. Low-tech é a que envolve toda essa parte de exploração manual, baixo impacto ambiental, baixo uso de tecnologias industriais. É aquele trabalho mesmo bem tradicional de coleta, despolpa e torra, até chegar na farinha, na geleia, no mingau, no licor. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo nessa perspectiva. E aí é muito interessante por causa da geração de trabalho e renda
que esse trabalho proporciona. Então, pessoas de idade, complementando a sua aposentadoria, se interessando pela coleta, jovens também, porque basta você chegar no chão e coletar esse fruto. A árvore é muito alta, nem dá para subir, tem que esperar os frutos caírem. A despolpa toda manual, e aí nós fizemos uma parceria com a Associação de Afrodescendentes aqui de Adamantina, quebrado no martelo, um trabalho bem artesanal. Depois, essa polpa, ainda com a semente, ela vai ficar de 2 a 3 dias num ambiente coberto, na sombra, para secar um pouco. A terceira etapa é essa do pilão, para separar a polpa e a semente. Depois disso, é que então ele se torna farinha. Ainda não está na fase final, porque precisa da torra. E a torra, antes de falar dela, nós vamos falar de um subproduto também desse fruto. Tradicionalmente, a casca, ela é usada na medicina popular para xaropes, para chás para redução de próstata e outros chás para outros usos. Mas também pode ser usada para revestimento do solo, como cobertura, né, para jardinagem. A semente, nós estamos usando para plantio, nós já estamos com mais de 5.000 mudas plantadas, e mais 3.000 agora que vão para o chão. Nós temos os nossos parceiros, viveiros municipais, essas sementes são doadas, depois as mudas doadas também, e quem queira plantar, tem ali a sua muda gratuita. Não se trata de uma monocultura de jatobá. Junto com essa frutífera, vão outras nativas também. Então, a gente contribui para volta, né? Pelo menos tentar repor um pouco dessa biodiversidade que foi se perdendo ao longo das décadas. Um outro uso dessa casca, no Natal, por exemplo, de 2022, eu já fiz aqui o meu presépio, a base foi com a casca de jatobá. Então, é o subproduto, a semente também com o seu uso, e aí essa parte mesmo de reflorestamento que nós estamos fazendo. Muito bem, agora então a gente vai para a torra. Essa torra da farinha está sendo feita em farinheira de mandioca que nós temos aqui na região. Isso também pela praticidade e também porque nós temos aqui uma influência grande de nordestinos na composição da nossa população regional, e essa tradição das farinheiras é exatamente dessas comunidades, desses grupos de imigrantes que vieram para cá, principalmente na época do café. Por fim, a farinha é peneirada, passa pelo liquidificador, ela é peneirada e se torna, então, pronta para o consumo culinário. Aqui nós temos enriquecimentos de receitas, por exemplo, as bolachinhas amanteigadas, enriquecidas com 30% de farinha de jatobá, substituindo a farinha branca do trigo. Aqui nós temos o licor em fase de preparo, e com o licor, por exemplo, nós temos o creme ganache com o licor. Aqui nós temos um brownie feito com a farinha, com açúcar mascavo, e tem essa consistência bonita e também muito saborosa. Então, veja que todas essas etapas, elas respeitam as tradições, respeitam essa linha mesmo, né, de baixo impacto ambiental, de baixo uso de tecnologias industriais. Aí, a dimensão high-tech. Nessa dimensão,
Então, nós já temos engenheiros de alimentos que estão desenvolvendo, aqui foi desenvolvido o vinagre de jatobá, numa vinagreira Dom Espinosa de Assis, uma cidade não tão distante daqui. Nós temos um chefe de gastronomia que desenvolveu algumas receitas exclusivas para quem tem assim, sensibilidade, restrição alimentar, público celíaco e público diabético. O celíaco, porque essa farinha não contém glúten. Então, ele desenvolveu barrinhas de cereais, desenvolveu alguns bolos e algumas receitas, assim, mais, vamos dizer, sofisticadas. E também com o apoio do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, que tem vários cursos profissionalizantes, aqui um tradicional curso de confeiteiro, um curso de 60 horas, que nós conseguimos uma novidade interessante. O chefe Édipo introduziu 4 receitas exclusivas com a farinha do jatobá. O pessoal do curso, que já fez esses bolos, e agora nós estamos já na segunda edição desse curso, que acontece em outra cidade, levando essa nova opção da farinha de jatobá, e junto com essa nova opção, também a questão do enriquecimento alimentar, da divulgação desse produto, e, ao mesmo tempo, abrindo, né, novos hábitos alimentares e saudáveis. Mas acontece que o jatobá não está sozinho, então não se trata de uma exclusividade. Nós desenvolvemos uma rede de cooperação. E nessa rede de cooperação, nós temos instituições de pesquisa, instituições de extensão, instituições de ensino, e nós temos também apoio para microempreendedores e empreendedoras. Então, nós temos orientação do SEBRAE, e nós temos aqui outros apoios também, do Centro Universitário de Adamantina, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, Agência Paulista de Tecnologia para o Agronegócio, Instituto Agronômico de Campinas, a assessoria Inova Paula Souza, é com ela que começa, e com todo esse apoio, nós fizemos uma mobilização de microempreendedores e microempreendedoras dessas 30 cidades que formam a nova Alta Paulista. É livre e o número está crescendo. Então, o que nós queremos? Nós queremos buscar outras formas de representação das nossas identidades. Então, apurando o olhar, nós vamos buscando, assim, informações e características que são muito nossas, que são peculiares dessa área do estado de São Paulo. Nós temos, nos indicadores hegemônicos, os indicadores socioeconômicos hegemônicos, nós temos, assim, algumas desvantagens em relação ao conjunto do estado de São Paulo. Renda per capita, salário médio e outras informações. Mas nós estamos buscando outras métricas, a partir dos nossos talentos, dos nossos saberes, das nossas técnicas, das nossas tradições. E usando esses saberes para novas representações. E o jatobá é aquele elemento que vai, então, puxando todo esse fio do empreendedorismo. Então, nós temos, por exemplo, as canecas, as louças, né? Representando aqui essa área nossa, e aí a gente identifica uma característica, porque as 30 cidades estamos geograficamente na mesma linha paralela
que dá volta em todo o globo, que é o paralelo 21. Então, daí que a gente criou a marca Latitude 21. E essa área nossa, essa particularidade nossa, está aqui na louça, está aqui, por exemplo, no couro, esse é um banquinho de tripé, e nós estamos aqui representados no Oeste Paulista, algo que é muito nosso. Então, também junto com isso, a gente vai levantando a fauna nativa, a flora nativa, e com isso nós vamos, então, outras formas de representação. Por exemplo, aqui na cerâmica, a nossa fauna. Aqui no MDF, nossa fauna e flora. Por que isso? São representações na perspectiva empreendedorística que colocam conteúdo, que dão essa representatividade, que levam as pessoas a partir de uma imagem dessa, elas vão conectando com outras informações, vão despertando o interesse. Aqui, por exemplo, um beija-flor bordado em miçanga, um filhote de veado bordado aqui, tecido no amigurumi, né? Lembrando os nossos povos originários que viviam por aqui. Então, a gente vai ressignificando essas técnicas manuais que as pessoas já sabem e vão criando outras representações. Os talentos que nós temos aqui na pintura, no desenho, nos nossos rostos regionais. E aqui, por exemplo, também uma novidade, vamos dizer. Esse é um enfeitezinho de mesa que colocamos ampolas com águas dos 3 principais rios, o Rio do Peixe, o Rio Paraná e o Rio Aguapeí. E aí, se percebe pelas cores que essas águas têm diferença de sedimentos, portanto, diferença de rocha, diferença de solo. E elas estão representadas aqui nessas pequenas amostras. O mapa do estado de São Paulo impresso, essa madeira é o eucalipto, portanto, uma madeira comercial, né? E aqui a gente vê uma questão muito interessante na perspectiva desses novos olhares. Quando se observa toda a paisagem do estado de São Paulo, paisagem natural, não temos outra parte do estado em que 2 rios correm em paralelo e tão próximos. Então, na verdade, essa área tem uma particularidade única nesse território. Nós formamos uma espécie de Mesopotâmia paulista, entre rios. Então, veja como isso pode até mudar a autoestima das pessoas, né? Puxa, de uma área assim não tão expressiva no conjunto do território paulista, nós temos algo que é muito nosso, a Mesopotâmia paulista. E aí acompanha um livrinho que explica essas características, um mini livro que explica essas características. Se um professor quiser levar para a sala de aula, ele tem uma síntese, numa representação de quantos elementos que ele puxa para conteúdos de geografia, de história, de sociologia, de biologia, de química. Se a pessoa quiser presentear alguém, aqui ele tem também um presente original. Nesses elementos aqui, nós também estamos buscando outras formas de representação. Esses 2 objetos são 2 moldes para sabonetes artesanais. Não são as formas ainda de silicone, são moldes. Esse representa um município onde até hoje o café é muito presente, e aqui, com a devida autorização dos povos descendentes da etnia Krenak, tem o rosto de um indígena dessa etnia. E tem, assim, um ícone para cada cidade. Então, estamos buscando essas formas
de ressignificação, acrescentando naquilo que as pessoas já fazem, introduzindo elementos nossos e criando uma linguagem variada de formas de representação das nossas identidades. Nós temos também uma outra dimensão, que é a dimensão escolar, a dimensão pedagógica. Então, aqui são alunos do programa PIBIC, CNPq, ensino médio, junto com a FAI, onde eu trabalho, são meus orientandos, e eles estão envolvidos no projeto Jatobá. E aqui, então, olha, toda a fase da coleta, pesagem, quantos frutos por árvore, onde está a localização dessas árvores, o perfil desses coletores, né, o perfil socioeconômico, enfim, toda essa parte nós estamos fazendo. Aqui, uma das bolsistas acompanhando essa torra, resgatando essa questão da gente ter aqui as farinheiras, porque elas são muito tímidas, vendem apenas no mercado local muito limitado, quando, na verdade, elas estão formalizadas, elas têm todo o acompanhamento da vigilância sanitária e falta as pessoas conhecerem essas iniciativas, esses empreendimentos e como eles são importantes na cadeia produtiva local, como são importantes na geração de trabalho e renda. E, ao mesmo tempo, também reduzindo emissão de gás carbônico, porque essa matéria-prima é localizada próxima do consumidor, a produção é próxima do consumidor, então não são produtos que viajam grandes distâncias. Isso tudo a gente vai resgatando, esses alunos escrevem, publicam no site da escola e vão também conhecendo a sua realidade. Essa foto, então, já é de um momento que eles expõem as suas pesquisas, expuseram aqui nesse caso, num congresso que aconteceu aqui no Centro Universitário de Adamantina. Esses alunos estão participando desse fórum da ANAP, fizeram os seus videozinhos e ali eles contam as suas experiências nesses estudos com o jatobá. Nós temos aqui um aluno de tecnologia do ensino médio também, que desenvolveu um aplicativo para que a gente faça um mapeamento informatizado dos jatobazeiros. Porque nós temos essas milhares de árvores plantadas, porém, demoram mais de 12 anos para começar a produzir. Então, nós precisamos das árvores remanescentes. Baixando no celular, você pode baixar aí no Google, no Play Store, L21, você pode fotografar com o aplicativo, as coordenadas geográficas vão aparecer, e aí, então, nós temos o mapeamento. Aí nós cadastramos essas pessoas e já vamos fazendo projeção de colheitas futuras. Então, essa é uma dimensão escolar, é uma dimensão científica. Junto com isso, nós temos também o Colégio Agrícola, já com os alunos, desenvolvendo o plantio, conhecendo essas técnicas de germinação, de produção dessas mudas, se o jatobazeiro aceita poda, se existe uma maneira de fazer um cruzamento de espécies para acelerar o tempo e reduzindo o tempo para a produção. Então, quantas dimensões nós vamos trabalhando? E o jatobá, então, ele permite que a gente faça uma reflexão sobre as questões do desenvolvimento de base local. Então, ele nos ajuda a desenvolver um olhar sobre nós mesmos, a olhar aquelas características locais com outros olhos, como potencialidade.
E para que isso de fato se potencialize, é preciso que se crie uma rede de cooperação, que tenha nessa rede tanto saberes populares, conhecimentos tradicionais, conhecimentos científicos, conhecimentos escolares, que tenha também o consumidor, né? Que tenha aquele que compre esses produtos, que tenha aquele que tem interesse em plantar essas mudas, que tenha interesse em estudar e buscar novas possibilidades. Então, o Jatobá é quase inesgotável as potencialidades que ele pode proporcionar. Ao mesmo tempo, como nós dissemos há pouco, não é uma monocultura. Junto com o jatobá, outras frutíferas nativas, outras espécies nativas, quais delas são mais adequadas para abelha, para repovoamento, e com isso a gente vai também, trabalho e renda, novas descobertas de estudos, opção de TCC para muitos alunos de muitos cursos, porque são várias perspectivas, né? E a gente vai também repondo ao menos parte da biodiversidade. E onde é que nós queremos chegar? Se nós temos essa potencialidade, se nós estamos numa fase de emergências climáticas, esse conjunto de ações é também uma iniciativa para enfrentamento dessas demandas, né? Enfrentamento desses desafios. Ao mesmo tempo, a metodologia que está sendo usada, essa rede de cooperação, todo esse trabalho que está sendo feito, ele pode ser replicado em outras localidades. E aí, você trabalha de uma maneira aberta, interessante, inovadora, sem prejudicar ou sem descaracterizar aquelas tradições, aqueles saberes que os povos nativos e as comunidades tradicionais foram cultuando, desenvolvendo, reproduzindo ao longo do tempo. Então, dá sim para conviver de maneira harmônica toda a parte das tradições e a parte do desenvolvimento da ciência. A parte que você cuida dessa reposição, a parte que você transforma isso em produto, transforma isso em novos conhecimentos e você engaja vários segmentos num trabalho conciliando exploração econômica e preservação ambiental. E você que está assistindo, você que está distante, você pode participar dessa nossa iniciativa. Nós precisamos de pessoas que conheçam, que estudam e que consumam esses produtos, que estimulem essa produção, que estimulem esses plantios. E como é que nós estamos fazendo isso, né? Então, nós estamos fazendo isso também de uma maneira tradicional e moderna ao mesmo tempo. Tradicional, por exemplo, dias 28 e 29 de abril, a 28 à noite, no sábado de manhã, nós teremos a primeira feira Latitude 21 de Jatobá e produtos regionais. Essa feira está sendo desenvolvida com muito apoio desses parceiros, em especial do Centro Universitário de Adamantina e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Adamantina, das escolas participantes e de toda a comunidade. Então, ali nós teremos os expositores de várias cidades, esses microempreendedores, numa gama de variedades de produtos e, ao mesmo tempo, trazendo as inovações que eles estão criando a partir do jatobá.
E a partir dessa feira, que é extremamente tradicional, né, a realização dessas feiras mesmo, desse contato entre quem produz e quem consome, esse contato direto, na mesma data, então, a gente já inaugura uma plataforma de e-commerce, usando a tecnologia da informação. Então, você pode conhecer essa gama de produtos aqui por esse site, www.emporioflamejante.com.br. Se você tem interesse em plantar mudas de jatobá, também nós teremos essas mudas para doação no dia dessa feira. E de onde você estiver, você vai poder conhecer os nossos produtos. Se algum te interessar, você vai poder fazer a compra online e certamente você consumindo um produto desse, você contribui para que essa cadeia produtiva do jatobá se feche, né? Então, a produção da matéria-prima, a transformação da matéria-prima, a criação desse produto, a comercialização e o produto final. Se trata, portanto, de um negócio socioambiental que consegue, ou pelo menos tenta, conectar esses vários segmentos, fortalecer essa rede, oferecer alimento de boa qualidade e, ao mesmo tempo que oferece o alimento de boa qualidade, também estimula a recuperação, a reposição, ao menos de parte dessa biodiversidade regional. Então, o que eu tinha para dizer para vocês, em linhas gerais, é essa nossa experiência em construção, muita coisa ainda para acontecer, mas você já pode fazer parte por meio desse site, que aí teremos esses produtos desses microempreendedores e empreendedoras da região toda. Muito obrigada pela atenção. Contamos com a sua visita no site e contamos, quem sabe, você também, não só fazendo parte como consumidor, consumidora, mas você também replicando experiências como essas e outras na sua própria região, ou nos contando a experiência que vocês já têm na sua região. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.